Vamos ouvir o pastor Josué trazendo a palavra de Deus para todos nós nesta noite. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Meus amados, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Não vou perguntar quantos estão felizes, porque seria uma pergunta redundante. O nosso coração está feliz, o nosso coração está tomado de alegria pelo privilégio que Deus nos dá. Na verdade, eu defendo a tese de que felicidade é um sentimento humano e terreno. Deus quer nos nutrir de alegria, porque a alegria é um sentimento espiritual e divino. É bom estar aqui em Barreiros, é bom rever o pastor Jonatas Lins, quero saudá-lo, sua distinta esposa missionária Carol, os obreiros desta igreja, pastores, evangelistas, presbíteros, ministros do Senhor. Uma alegria estar convosco neste altar para juntos celebrarmos a Deus no esperançar. É diferente de esperar. Nem sempre quem espera tem esperança, mas quem está esperançado está disposto a esperar. Amém? É uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer o honroso convite. Deveria ser na quarta-feira. Depois eu pedi ao pastor Jonatas para antecipar, visto que essa semana meu filho vai se submeter a um procedimento cirúrgico bastante cuidadoso, e eu preciso estar lá, obviamente. Não contava que no final de semana eu também seria surpreendido com o meu coração, que quis me ameaçar, e me ameaçou legal. Mas Deus é bom, cuida de nós. E hoje eu disse para algumas pessoas: eu estou fazendo tudo em câmera lenta, até recuperar de vez, mas estou fazendo assim mais em marcha lenta, mas agradecido ao Senhor pelo seu carinho e pelo seu cuidado. Eu estou acompanhado, como já foi apresentado, o pastor Osni Gomes, é o vice-presidente do nosso concílio pastoral, e um amigo chegado, pastor da nossa igreja aqui em Jaboatão, pastor Júnior, que é um dos nossos obreiros. E eu fico feliz sempre que posso estar com aqueles obreiros que nos ajudam na batalha, nos desafios que nós enfrentamos. E agora à tarde, conversando com o pastor Samuel, ele me disse: olha, meus pais moram em Barreiros, congregam lá na Rede Esperança. Pastor Lucas Mariano, irmã Zezé Mariano, né? Irmã Zezé Mariano está aqui. Deus abençoe. Uma alegria estar perto dos senhores. São semeadores que geraram uma árvore frutífera. Deus abençoe. A Roberta também, que cuida da assessoria do pastor Samuel e que já me atendeu algumas vezes. Deus abençoe em nome de Jesus. Está ali. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus é bom. Jéssica, no próximo voto, você diz a Deus que quer a promotoria, que Ele te dá. Não estou chutando não, estou te falando porque quando o pastor testemunhou, o Senhor falou comigo. Disse para ela que eu tenho postos mais elevados. Pode votar, que Deus te dá. É plano dele, tá?
Em nome de Jesus. Quando terminar o culto, amados, aí fora em algum lugar eu terei 2 livros. Doutrinas da Nossa Fé. É um material de orientação doutrinária, elaborado no formato de lição de escola bíblica, para discipulado, cultos nos lares, orientação de estudo bíblico, tá? São 13 lições, inclusive existe no formato de curso bíblico online. São 65 aulas, tá? E você pode adquirir esse material. E o outro, Lágrimas, uma fonte de milagres. Esse livro é um convite para uma vida de oração. É um convite para chorar. Quando o exército da salvação foi evangelizar um determinado local, obrigado, pastor, e não conseguiram pregar o evangelho e nem ganhar nenhuma alma para Jesus naquele lugar, e eles voltaram frustrados e foram conversar com o Martin Bulls, fundador do exército da salvação, e disseram para ele: naquela aldeia nenhum dos nossos métodos funciona, nenhuma estratégia. Eles não se convertem, eles não querem Jesus. A biografia diz que Martin Bulls, olhando para eles, disse-lhes: experimentem chorar. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: experimente chorar. Porque as nossas lágrimas produzem milagres. Amém? Querido, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 3. Eu estou acompanhando o Esperançar 2022. Bom te ver, irmãozinho. Eu estou acompanhando o Esperançar 2022. Eu sei que já passaram nesse púlpito essa semana alguns príncipes. E eu quero fazer menção, pastor Gilvan Rodrigues, um baluarte, uma história do avivamento e da pregação no Brasil. Todos os que vieram depois desta, eu vou chamar desta safra, que envolveu o pastor Gilvan, pastor Napoleão, pastor Gesiel, pastor Idecaso, todos os que vieram depois são inevitavelmente resultado do que Deus fez a partir deles. Isso é um fato. E eu acompanhei alguns trechos da mensagem do pastor Gilvan aqui esta semana. Depois acompanhei alguns trechos da mensagem do pastor Napoleão Falcão, também uma referência, um instrumento que Deus usou e usa muito, ambos nas últimas décadas. Hoje eu falei com o pastor Gilmar Santos, ele estará aqui amanhã. Eu sinceramente não sei se me sinto privilegiado ou espremido. Porque me colocaram assim no meio de algumas colunas de sustentação, umas paredes móveis, né? Que Deus tenha compaixão de mim. Mas eu os respeito muito e faço menção deles com muita honra, por reconhecer que de fato Deus os levantou para impactar a nossa nação e através deles gerou muitos frutos que estão ministrando o Brasil afora. Que Deus os abençoe. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2, um texto muito conhecido. Diz assim:
Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua fama, ouvi a tua palavra, ouvi as tuas declarações, e estou atemorizado, e estou com medo. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite uma palavra com o tema: os 3 efeitos do avivamento. O que o avivamento gera em nós? O que o avivamento causa na igreja? Na verdade, eu tenho até dito que quem está satisfeito com o quadro espiritual da sua vida, com o quadro espiritual da igreja, não deve pedir avivamento. Porque o avivamento muda a nossa estrutura. O avivamento mexe com a nossa mentalidade e com a nossa letargia. Quer saber? O avivamento incomoda. Porque avivamento é o sacudir da figueira. É quando a copa da árvore é sacudida para que os frutos, como nós chamamos na Bahia, frutos pecos. Assim vocês conhecem aqui também? Os frutos que estão podres, mas não desgrudaram ainda do talo. Estão lá, mas estão bichados. Quando você sacode a copa, eles caem. Porque eles não estão mais ligados na seiva. O avivamento faz esse movimento. O avivamento mexe com a nossa liturgia. O avivamento mexe com os nossos louvores. O avivamento mexe com a nossa pregação. Pastor Jadiael, obrigado, viu? Pelo seu cuidado de me trazer e me devolver amanhã. Obrigado. O avivamento vai causar influência na comunidade, na cidade onde nós estamos estabelecidos. Aliás, devo dizer a vocês que esta cidade vai ser conhecida como cidade do avivamento. Deus vai fazer algo extraordinário nessa cidade. Mas não estou falando de algo extraordinário marromeno. Eu estou falando do senhor ver essa cidade convertida ao Senhor Jesus Cristo. É uma questão de Deus. Não há como explicar a mente de Deus. Não há como entender porque que Deus escolhe uma cidade do interior, que ninguém conhece, é apenas uma cidade de passagem, para dizer: é aqui que eu vou fazer o que eu planejei fazer. O nome disso é avivamento.
Avivamento é quando Deus encontra o coração que Ele precisa para lançar a semente que Ele deseja. Aleluia! Avivamento é quando Deus encontra o ambiente propício para Ele exercer a sua soberania. Abacuque era cantor, era ministro de louvor. Abacuque era poeta, é só ler o texto. Abacuque não tinha nenhuma pretensão de ser profeta, ele apenas cantava. E na verdade, para falar a verdade, Abacuque deveria até estar contente, porque ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Então já há profeta na terra, eu não preciso ser, basta eu ser cantor. De repente, no capítulo 1, o Senhor dá a Abacuque uma visão. E na visão, Abacuque vê as hordas de Babilônia sitiando Judá. Incrivelmente, é bom lembrar que as hordas de Babilônia ainda não estavam marchando em direção a Jerusalém. Nabonido era o rei da Babilônia e seu filho era o comandante do seu exército, Nabucodonosor. Quando Nabonido morre, Nabucodonosor assume o trono e decide que Jerusalém é sua meta. E a Babilônia vem atropelando tudo à sua frente, até que sitia Jerusalém. E Abacuque viu tudo isto numa visão. No capítulo de número 2, Abacuque agora está direcionando suas palavras ao povo de Judá. A sua profecia é uma convocação. Ele está pedindo aos sacerdotes, aos ministros do altar, que chorem, que se arrependam, que entrem em jejum, que convoquem uma assembleia solene de quebrantamento, para que o Senhor tenha misericórdia. Mas chega um momento que Abacuque percebe que já havia chegado num nível que nem o jejum nem a oração evitaria a tragédia. O juízo iria acontecer. O jejum e a oração poderia aplacar a ira divina, mas não a neutralizaria. E é por isso que ele vai para o capítulo 3 e diz: Senhor, eu estou ouvindo as tuas declarações, eu já ouvi o que o Senhor pretende fazer, e sinceramente eu estou com muito medo, porque Abacuque viu Jerusalém exterminada, os judeus aniquilados. Então ele faz a oração, que é a oração que mais agrada a Deus na história: Senhor, aviva a tua obra. A oração que pede por avivamento é a oração mais completa que nós podemos fazer, sabia? Porque avivamento gera arrependimento, avivamento gera evangelização, avivamento gera salvação de almas, avivamento gera milagres, avivamento gera amor, avivamento gera generosidade. Então ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos torna-a conhecida. O que Abacuque está pedindo a Deus é: não deixe que sejamos apagados da memória. Mantenha a nossa história na história. Não permitas que o teu juízo nos extermine por completo. Ainda que tu estejas irado, e ainda que tu estejas determinado a executar
voltar o teu juízo. Lembra-te da misericórdia. O que ele está dizendo é: tem misericórdia de nós. Abacuque não está mais pedindo que o Senhor lhes poupe. Abacuque está pedindo que o Senhor lhes preserve. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é quem mantém o remanescente. A misericórdia de Deus é quem nos mantém vivos. A misericórdia de Deus é quem nos mantém na existência. Mas o avivamento é quem nos mantém vivos e ativos. A misericórdia nos mantém vivos, o avivamento nos mantém ativos. A misericórdia nos preserva, o avivamento nos impulsiona. A misericórdia faz com que se lembrem de nós. O avivamento faz com que marquemos a vida das pessoas que passarão por nós. Então Abacuque diz: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Já disse e repito, a oração de Abacuque alegra o coração de Deus. 100 e alguns anos antes da reforma protestante, um grupo de irmãos que se torna conhecido na história como os moravianos, vendo o desvio doutrinário da igreja, a corrupção eclesiástica, começa a orar nos montes, nos vales, nas cavernas. Foram 100 anos de oração ininterrupta, clamando e dizendo: aviva a tua obra, aviva a tua obra. Até o dia, no meio desse cenário, que Deus levanta um pastor presbiteriano chamado John Hus. E Hus, condenado à morte e colocado sobre uma fogueira, na hora da sua execução, ele solta uma profecia e diz: hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir matar. A palavra Rus significa ganso. 100 anos e alguns meses depois, Martinho Lutero, e a palavra Lutero significa cisne, colou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses e começou uma revolução na história. Todo avivamento precisa de alguém com a coragem de dar um pulo. Todo avivamento precisa de alguém com a coragem de atender o anseio divino. Não há avivamento sem ao menos um coração disposto a correr o risco. Aleluia! E quando um coração se dispõe a correr o risco, Deus incendeia a lavoura como fogo na coivara. Charles Spurgeon disse uma certa feita: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que entregar-se nas suas mãos sem reserva. Naquele culto levantou-se um jovem da zona rural chamado Dwight Lyman Moody, e ele chegou diante do pregador e disse: eu quero ser este homem que o senhor acabou de falar. Moody
antes de morrer, ganhou para Jesus mais de 1 milhão de almas. Entenda, Deus vai promover um grande avivamento. E presta atenção, Deus não fica sem representante na terra. Se não for eu, será outro. Se não for você, Ele levanta outro. Mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus e já declarou. Agora, nós precisamos entender que o avivamento tem dois lados. O avivamento tem um lado que eu vou chamar de lado positivo, e tem um lado que eu vou chamar de lado negativo. Qual é o lado positivo do avivamento? O fervor, a efervescência, o calor espiritual, o desejo de orar, o retorno à palavra, o retorno do fogo. É o lado positivo do avivamento. Mas ele tem aquilo que eu vou chamar de lado negativo. Qual é? A confrontação, o balançar da figueira. Avivamento é como aquela senhora da parábola de Lucas 15, que acende as lamparinas da casa e resolve varrer a casa. Quando há avivamento, os móveis são tirados de lugar. Quando há avivamento, os títulos mudam, as cadeiras mudam. Ninguém faz faxina sem colocar as cadeiras em cima da mesa. Ninguém faz faxina sem desforrar a cama e às vezes colocar o sofá na calçada. O que eu quero dizer é que quando o avivamento começa, a estrutura é mexida. O Senhor Jeová mexe nas cadeiras para cumprir o seu propósito com a sua igreja. Aleluia. Agora dá uma provocada de leve no irmão do seu lado e diz para ele: já começou. Já começou. Aleluia. Vamos lá, sem me estender, porque não posso, visto que o tempo não me permite. E segundo, porque não posso, visto que as pernas não me ajudam. Deixa eu lhe falar sobre 3 efeitos inevitáveis do avivamento. 3 efeitos inevitáveis do avivamento. Primeiro, o avivamento tira o mundo da igreja. Todas as vezes que o avivamento chega na igreja, o mundo precisa se afastar dela. Não há avivamento que mantenha a igreja mundana. O pastor Antônio Gilberto, um dos referenciais da teologia no mundo, tinha uma frase célebre. Ele disse: o navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. A igreja pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Uma outra frase célebre de um autor desconhecido diz: sejamos homens e mulheres do mundo, mas não sejamos homens e mulheres mundanos. Todas as vezes que acontece avivamento, aí o avivamento tira o mundo da igreja. A Bíblia diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 e 14: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
A igreja não está aqui para ser influenciada. A igreja está aqui para influenciar. Quando a igreja deixa de influenciar, ela deixou de cumprir o seu papel. Quando o sal deixa de salgar, ele deixou de ser sal. Qual é o nosso problema nesta geração de modo especial? Nós temos uma carência louca de sermos aprovados pelo mundo. Nós temos um problema de autoafirmação que exige que o mundo nos aplauda, que exige que as autoridades nos vejam. É uma necessidade infantil de querer ser aprovado pelo mundo. E Jesus não previa isto. Jesus não previa que o sistema mundano nos amasse. Jesus não previa que o mundo nos aplaudisse. Em João capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. João capítulo 17, versículo 14, Jesus diz assim: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A igreja na terra não é terrena. A igreja no mundo não é mundana. Uma igreja avivada não convive bem com o mundanismo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 40, Pedro diz assim: salvai-vos desta geração perversa. Escapa, é isso que Pedro está dizendo. E Paulo, falando desse assunto aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis, e não vos adequeis, e não vos torneis conformes, e não vos torneis aceitáveis a este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O avivamento tira o mundo da igreja. Paulo diz aos Coríntios no capítulo 3 que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. No capítulo 2, Paulo diz que Deus apanha o mundo na sua estultice, que Deus surpreende o mundo nas suas mirabolices. Aí João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, e sim do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode dar glória, você pode louvar, você pode falar em línguas, você pode celebrar. Faça. Aleluia!
O avivamento tira o mundo da igreja. Programe-se, prepare-se, observe o que Deus vai fazer com a igreja na terra nos próximos dias. Há um movimento satânico para comprimir a igreja. Há uma movimentação diabólica para diminuir a velocidade da igreja, mas Deus vai surpreender com uma explosão de glória, de poder, de renovo, de unção extraordinários. Aleluia! Dá uma provocadinha de leve na pessoa do seu lado e fala com ele assim: se prepare para algo grande. Se prepare para algo grande. Aleluia. Primeiro lugar, o avivamento tira o mundo da igreja. Segundo lugar, o avivamento tira a igreja da igreja. Segundo efeito do avivamento, o avivamento tira a igreja da igreja. Ei, Deus é perito em separar. Deus é perito em fazer distinção. Ele sabe separar água de óleo, barro de ferro. Ele sabe separar diamante de pedra bruta. Deus sabe fazer. Oh, aleluia. E o avivamento tira a igreja da igreja. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu falar de duas coisas. Primeiro, o avivamento separa o joio do trigo, separa o trigo do joio. Deixa eu falar de um texto aqui que eu não havia lembrado hoje à tarde enquanto lia, e o Espírito me trouxe ao coração agora. Um dia, o Senhor pergunta a Zacarias assim: que vês, Zacarias? Capítulo 4, versículo 2. E Zacarias diz: eu vejo um castiçal todo de ouro, com 7 lâmpadas acesas, e 7 canudos que ligam o castiçal a um vaso de azeite. Essa é a visão de Zacarias. Lá no Apocalipse capítulo 1, João está na ilha de Pátimos e ele ouve uma voz. E a voz diz: o que vês, João, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. João diz: eu virei-me para ver quem falava comigo, e vi um semelhante ao Filho do Homem, em pé, no meio de quê? De 7 castiçais. Lá na frente o Senhor diz: os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia Menor. Historicamente, cada igreja daquela representa toda a igreja em uma época da história. Portanto, o castiçal é a igreja. Agora observe, cada lâmpada tem um canudo que lhe liga um vaso de azeite. E o vaso de azeite, que era abastecido com o azeite do Getsemane, libera o azeite de cor dourada para manter a lâmpada acesa. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 2, eu acho linda a Bíblia, porque você vai falando e ela vai se descortinando, como uma peça teatral que tem os seus atos e os seus episódios, e eu estou vendo o Senhor descortinando coisas da sua palavra aqui no meu coração. 1 Samuel 3,2, a Bíblia diz assim: naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes, e o sacerdote estava cego. Aí a Bíblia diz assim: e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Qual é a lâmpada de Deus ali? O castiçal.
E antes que ela se apagasse, Deus chamou a Samuel. Presta atenção. Antes que a lâmpada se apague, Deus levanta profeta. Antes que a lâmpada se apague, Deus levanta chamados. Antes que a lâmpada se apague, Deus provoca aqueles que estão no plano para a próxima geração. Mas o canudo do castiçal não pode estar sujo. É por isso que é preciso muitas vezes fazer separação. Sabe quando você abre o guarda-roupa e resolve selecionar as roupas que vão ficar e as roupas que serão levadas para outro lugar porque não servem mais? Deus faz seleções de vez em quando, e nessas seleções Deus promove algumas separações. Estão dentro do seu plano, cumprem o seu propósito, e Ele vai separar trigo de joio. Em Mateus capítulo de número 13, Jesus narra esta famosa parábola, e ele diz que um homem semeou na sua terra o trigo, e à noite veio o seu inimigo e semeou o joio, de modo que trigo e joio nasceram juntos e cresceram juntos. Quando os lavradores viram aquilo, chegaram para o dono da lavoura e disse: Senhor, nos autoriza a arrancar o joio, para que não cresça com o trigo? E ele disse: não, deixa crescer juntos. No dia da colheita, nós tiraremos o joio e lançaremos no fogo, e o trigo recolheremos no celeiro. Eu aprendi que o dono daquela lavoura não deixou tirar o joio, diziam, porque joio e trigo seriam muito parecidos, quase iguais, e o lavrador poderia errar e acabar tirando o trigo junto com o joio. Olha para mim, não. Eles eram plantadores de trigo, gente. Eles sabiam diferenciar trigo de joio. Se fosse um Josué da vida, tudo bem, mas eles conheciam trigo e joio, era vegetação comum. A questão dizem os estudos, é que o joio não tem raiz profunda. Como o joio não tem raiz profunda, ele se torna uma planta parasita. O que ele faz? Por debaixo da terra, ele trava as suas raízes nas raízes das plantas mais próximas, de modo que é impossível puxar o joio sem ferir a raiz do trigo. O dono da lavoura, sabendo disso, diz assim: deixa aí, eu vou tolerar o joio por amor ao trigo. Eu vou suportar o joio para preservar o trigo. Pastor, por que Deus permite certas coisas na igreja? Porque Deus não entra com providência e não faz um arraso? Porque por amor ao trigo Ele suporta o joio. É zelo, é misericórdia, aleluia. Mas no dia da colheita, e no dia da colheita, como é que sabe o que é trigo e o que é joio? É fácil e é lindo, porque a colheita do trigo em Israel se dá no mês de Nissan, mês de junho. É o tempo dos fortes ventos, é o tempo das tempestades. Por isso que o vento entrou no cenáculo no dia de Pentecostes. Era normal a ventania. Acontece que joio tem o caule duro como caule de bambu. Joio não se inclina, joio não se curva, quebra o caule, mas não verga. Trigo não, trigo tem o caule flexível. Então quando o vento começa a soprar, o trigo
deita e fica rente com o chão, e o joio permanece de pé. Facilitou. Agora o lavrador chega, tudo que está em pé é joio, tudo que está em pé é joio, mas o que está deitado é trigo. Aleluia. Sabe, quando o vento do Espírito sopra, crente não aguenta ficar de pé. Quando o vento do Espírito sopra, crente deita, se curva, se rende, mergulha, se quebranta. Aleluia. Se você pode, celebre a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Avivamento tira a igreja da igreja. Avivamento separa trigo de joio. Mas avivamento tira a igreja da igreja também no outro aspecto. O avivamento tira a igreja de dentro do templo. O avivamento tira a igreja de entre as quatro paredes. Pode analisar. Um dos efeitos imediatos do avivamento é evangelização e missões. Igreja avivada não se contenta com templo. Igreja avivada não se contenta com casa grande. Igreja avivada quer rua. Igreja avivada quer praça. Igreja avivada quer sertão. Igreja avivada quer zona da mata. Igreja avivada quer a região do agreste. Igreja avivada quer almas, porque o que alimenta a nossa alma é ganhar almas. Uma igreja avivada tem consciência da sua missão. Uma igreja avivada tem consciência do seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pentecostal, tá? Eu sou pentecostal da gema. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu creio em dons espirituais. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Mas preciso te dizer que o propósito primário, o propósito primeiro do batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas. O propósito primeiro do batismo com o Espírito Santo não é rodopiar. O propósito primário do batismo com o Espírito Santo é ganhar almas. Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, levanta a mão. Ô queridão, Jesus lhe batizou com o Espírito Santo para você evangelizar. Ele lhe batizou com o Espírito Santo para você ganhar almas. Ele lhe batizou com o Espírito Santo para você fazer missões. Esse é o plano de Deus com a igreja. E avivamento tira a igreja da igreja. Lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 6, Jesus está no deserto com uma multidão faminta, e os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, manda eles irem embora para comprar pão. Jesus diz assim: manda eles irem embora? Não, dá-lhe vós de comer. O que Jesus está dizendo é que é a missão da igreja alimentar o mundo. No Evangelho segundo Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ide, ide, diga comigo, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. João, capítulo 4, versículo 31, Jesus diz: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lucas 24, 47, pregue o evangelho e a remissão dos pecados a todas as nações. Irmão, Jesus salvou a igreja para o céu, mas antes do céu existe a terra para ser conquistada. Se o céu fosse o único propósito da salvação, quando você entregou sua vida a Jesus, Jesus te arrebataria para a glória. Aceitou Jesus, foi para o céu. Por que você está aqui? Porque Deus te mantém vivo. Porque os anos se passaram e os cabelos grisalhos chegaram e o Senhor não te levou. Por que razão? Presta atenção. Deus não brinca de jogo da sorte. Deus não brinca de roleta russa. Você nasceu porque Deus tinha um propósito na sua vida. Você está vivo porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus não aposenta crente. Deus não dá licença para crente. Você é servo. Lembro-me agora de um famoso cantor norte-americano, cristão, respeitadíssimo, pastor, e ele decidiu: estou bem, já tenho patrimônio suficiente, chegou a hora do meu ano sabático, vou ficar um ano sem fazer nada. Não me liguem, não me escrevam, não marque agenda, não vou na igreja, é ano de descanso. Comprou uma lancha de luxo, colocou a família e resolveu ir para o alto mar. Lá no mar, ele tirou um mergulho em alto mar. Incrivelmente, ele mergulhou num lugar em alto mar que tinha um banco de areia. Quando ele bateu a cabeça, sofreu uma fratura na coluna, ficou paralítico. Chegou no hospital, o médico disse: se você voltar a andar, será depois de um ano fazendo fisioterapia. Quando ele foi perguntar para Deus por que o Senhor falou com ele: você não queria um ano? Eu estou te dando um ano. Presta atenção, faz a obra, trabalha, evangeliza. Deus vai te dar tempos de descansar, Deus vai te dar hiatos, mas Deus não vai te dar um ano sem fazer nada, porque em um ano Satanás faz a festa, e é tempo de avivamento. Aliás, é tempo de arrebatamento, e em tempo de arrebatamento a igreja tem que acelerar. Aleluia, aleluia. O problema é que nós estamos querendo ser profissionais do evangelho. E como profissionais do evangelho, nós estamos pensando na igreja como corporação, como empresa, como multinacional. Esquece, Deus nunca vai mudar a planta que Ele fez da igreja espiritual. Ela não é organização, é organismo. Ela não é CNPJ,
CNPJ é espiritual. Igreja não é fachada, é coração. Igreja não para, porque o espírito que se move dentro dela não vai parar. Aleluia! Por que tem muita gente chamada que não cumpre o chamado? Porque a gente que está esperando de Deus um contrato com garantias. Você tem a vocação, mas está perguntando: qual é a vantagem? Qual é a oferta? O que eu vou ganhar? Quais são as garantias? Ei, Deus não dá garantia palpável para ninguém. Deus não dá garantias reais a ninguém. Deus não assina contrato. Chamado, vocação é obra de fé. Creia em quem lhe chamou e Ele te respalda. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando capacita, Ele envia. Quando envia, Ele provê. Quando provê, Ele respalda. A garantia é o céu. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. O avivamento tira a igreja da igreja. Eu vou parar. Eu vou concluir. Terceiro lugar. Primeiro efeito do avivamento. O avivamento tira o mundo da igreja. Segundo efeito do avivamento. O avivamento tira a igreja da igreja. Terceiro efeito do avivamento. O avivamento tira a igreja do mundo. O avivamento tira a igreja do mundo. Embora alguns defendam que um dos sinais do arrebatamento, ou que a igreja, o arrebatamento se dará quando a igreja estiver fria. Desculpa, não dá para entrar no meu cérebro. A igreja será arrebatada em pleno avivamento espiritual. Não importa aqueles que se esfriaram porque mundanizaram. A igreja do arrebatamento, a noiva do Cordeiro, ela estará em pleno avivamento espiritual. Vou provar. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas vasilhas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes o levaram. Tardando o noivo, tosquenejaram todas. Não foram apenas as virgens loucas quem tosquenejaram, as prudentes também. Nós estamos num tempo, pastor Jonatas, que não são apenas os crentes frios que estão dormindo. Os mais fervorosos também estão se acomodando, se adequando. Não dá para mudar. Uma andorinha sozinha não faz verão, e vai se aquietando. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Qual era o propósito do grito? Acordar, despertar as noivas, as virgens. E o detalhe: despertaram todas. Aí agora é que as prudentes tinham reserva de azeite e estavam prontas para a chegada do noivo, e as loucas não tinham reserva de azeite. O que eu quero dizer com isso? Antes do arrebatamento da igreja vai haver um grito. Antes do arrebatamento da igreja vai haver um brado. Este brado será para despertar a igreja. Ela estará debaixo de um poderoso avivamento espiritual.
Isaías 44, versículo 3 e 4 diz assim: porque eis que eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a vossa descendência e a minha bênção sobre a vossa posteridade. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29 diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor dos exércitos. Continua lendo o texto e você vê que a sequência traz sinais escatológicos, revelando que um dos sinais da vinda de Jesus é o derramamento do Espírito Santo, é o enchimento do Espírito Santo. Eu fui convidado para ministrar uma aula especial num seminário teológico de linha tradicional, conservadora, ortodoxa, que não crê na contemporaneidade dos dons espirituais. E ministrei a aula. Quando eu terminei a aula, o professor disse: agora vamos abrir o espaço para perguntas e respostas. Eu realmente não gosto muito desse momento, porque você não sabe o que vem de lá, e algumas perguntas são capciosas, nem sempre você está preparado para elas. Um jovem levantou e disse: pastor Josué, por que vocês pentecostais não param de mentir e pregam a verdade? Eu disse para ele: você pode explicar? Ele disse: vocês dizem que batismo com o Espírito Santo é para hoje, e vocês ainda têm a coragem de usar a profecia de Joel. E aí pegou uma Bíblia e leu Joel capítulo 2, versículo 28. E vocês usam esse texto para dizer que a ação do Espírito Santo com dons espirituais é para hoje. Aí ele foi lá para Atos capítulo 2, versículo 14, quando Pedro diz assim: hoje se cumpre esta palavra. E ele disse: pastor, isso foi para os dias da igreja primitiva, não é mais para hoje. Você prega para uma multidão. Comece a corrigir isso, seja o pioneiro dessa correção. E ele causou um clima de constrangimento, de desconforto no ambiente, e sentou. Quando ele sentou, eu disse para ele: querido, antes de responder a sua pergunta, eu posso te fazer uma? Ele disse: pode. E eu disse para ele: então primeiro eu quero te parabenizar. 4 anos de seminário te ajudaram a localizar algumas referências bíblicas, mas eu preciso que você saiba que a gente não sai do seminário dominando tudo. Então vou te perguntar: você crê que o Espírito que usou a Joel também usou a Pedro? Ele disse: creio, é claro. Falei com ele: então está resolvido. Eu vou concordar com você. A profecia de Joel era para a igreja primitiva mesmo, e se cumpriu. Pedro diz isso. Só que Deus derramou o Espírito Santo lá do céu e ficou olhando lá de cima. Jeová ficou vendo o resultado, e Deus gostou tanto do que viu, ele gostou tanto da reação da igreja, que o Espírito Santo tomou a Pedro. Em Atos 2,39 diz: esta promessa, que promessa? A de Joel, a que se cumpriu no capítulo 2, versículo 14. Esta promessa se diz respeito a vós e aos vossos filhos e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa é para hoje. Dá uma sacudidela de leve aí no vizinho, fala com ele assim: a promessa é para hoje. A promessa é para hoje. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. A promessa é para hoje. O avivamento tira a igreja do mundo. Jesus vai voltar. Todo
Todos os sinais indicam que Jesus está às portas. Não sou um especialista na escatologia, mas leio a Bíblia. E quando você vai pesquisar, você observa que não resta um só sinal a se cumprir. Tudo está em plena evidência. O sistema do anticristo já está operando no mundo. O modelo já está sendo ensaiado. Já há uma operação de teste em ação na terra. A mentalidade do mundo se tornou anti-Deus. Há uma revolta contra a igreja. De algum modo, Satanás está comprimindo a igreja e reduzindo o seu espaço na terra. O plano do diabo é silenciar a igreja. E quando Satanás menos esperar, o Espírito Santo que habita em ti, o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em nós, vai começar a mover a igreja. Eu acredito, queridos, que na hora do arrebatamento todo crente salvo vai sentir. Você vai estar na usina, no canavial, lá em cima do andaime, no volante da caçamba, no gabinete do juiz, no tribunal, no consultório, e vai dar uma alegria diferente no coração. Não é pregação, não é louvor, mas você vai começar a falar em línguas onde você estiver. É o Espírito Santo dizendo: Jesus está chegando, Jesus está chegando. O Espírito testifica com o nosso espírito. Vai haver um mover de Deus na terra. E num abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia! Ouça o que vou lhe dizer. Vai haver focos de avivamento ao redor do mundo, explosões de avivamento ao redor do mundo. O Espírito de Deus está movendo a sua igreja em diversas partes da terra, dos países ricos aos países paupérrimos. Deus vai começar um movimento espiritual com a igreja, porque é tempo de acelerar a corrida. O relógio de Deus já cruza os ponteiros. É já a última hora. Eu vi alguém falando que um dia, numa visão, Deus levantou do trono e disse para o filho: vai buscar a igreja. E o filho disse: agora não, pai, aguarda mais um pouquinho. Desculpa, eu não posso crer que é assim. Há um tempo determinado para cada propósito. E Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o próprio Deus estabeleceu pelo seu beneplácito. Mas quando esse tempo se cumprir, quando o relógio cruzar os ponteiros, o pai vai olhar nos olhos do filho, o filho vai olhar nos olhos do pai, e eles vão dizer um ao outro: chegou a hora. Chegou a hora. Os céus serão mobilizados, os anjos serão mobilizados. Aleluia. O Espírito vai mover a igreja. E Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu imagino a voz de Jesus bradando no paraíso:
a voz de Jesus do trono do Pai, onde Ele está sentado à direita. A sua voz vai bradar no paraíso e vai dizer: é hora de se levantar. E todos os crentes de todas as épocas se colocarão à disposição, e quando o alarido tocar, eles vão descer. Onde quer que estejam os restos mortais, misturados no pó da terra, desaparecidos no fundo do oceano, o Espírito vai entrar e eles vão ressuscitar em corpo glorificado. Aí Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Diga comigo: seremos arrebatados. Repete: seremos arrebatados. Aí Paulo diz assim: juntamente com eles nas nuvens. Juntamente com eles nas nuvens. Essa frase responde uma pergunta sua. Você está dizendo: pastor, eu perdi uma pessoa que eu amava muito, eu vou reconhecer no céu. Quando Paulo diz juntamente com eles nas nuvens, Paulo está falando de reencontro. Paulo está falando de uma celebração de reencontro. Nós vamos reencontrar aqueles que já foram, e saberemos quem é festa. É por isso que a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É tempo de arrebatamento. Portanto, quanto mais você busca avivamento, mais você acelera o processo. Quanto mais você busca avivamento, mais você move com o mundo espiritual. É tempo de avivamento, é tempo de buscar, é tempo de evangelizar. Mas pastor Josué, a Bíblia diz que Jesus só volta quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. Não. Nós pregamos o evangelho da graça, e a Bíblia diz que virá o fim quando for pregado o evangelho do reino. O evangelho do reino será pregado no milênio. Não espere o mundo ser evangelizado para Jesus voltar, porque Ele pode voltar ainda hoje. Eu quero orar com você agora, e a sua oração vai ser esta. Você vai dizer ao Senhor: aviva-nos, aviva-nos. Pega a promessa que Deus fez. Barreiros vai ser conhecida como cidade do avivamento. Pega isso no teu coração agora e diz para Deus: aviva esta cidade, aviva esta cidade, aviva esta cidade. Presta atenção. Você vai sair nas ruas da cidade e o teu vizinho vai dizer: espera aqui, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. O desviado vai te encontrar na fila do mercado e vai dizer: ora por mim, que eu quero me reconciliar com Jesus agora. Está vindo uma nuvem de avivamento sobre esta cidade, e ela vai se estender por esse estado, e Deus vai ampliar a nuvem o quanto Ele quiser, porque é plano de Deus. Se prepara, querido, para o campo, se prepara para os milagres, se prepara para a chamada, se prepara para o cumprimento daquela promessa que Deus te fez 15 anos atrás, que você pensa que Deus esqueceu. Ele vai se cumprir em tempo recorde. Espírito de Deus, Espírito da graça, eu preguei a tua palavra. Agora o que eu peço é que esta palavra gere fogo no coração dos teus filhos, que haja um incêndio espiritual neste lugar agora. Levante a sua mão ao céu assim comigo, por favor. Ezequiel 10:2 diz: enche as suas mãos de brasas acesas e espalha-as pela cidade. Enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha-as pela cidade.
Diga comigo agora: Senhor, enche as minhas mãos de brasas acesas. Você que está em casa, ora também. Agora estenda a sua mão em direção à sua casa. Vamos atingir os 4 cantos dessa cidade. E comece a dizer agora: eu profetizo brasas acesas sobre essa cidade. Eu profetizo brasas acesas sobre esse estado. Eu profetizo brasas acesas sobre o Brasil. Profetiza, declara, abre a boca e declara, não tenha medo. Abre a boca e declara, abre a boca e declara, abre a boca e declara, abre a boca e declara. Pastor, como é que eu vou saber que isso está acontecendo? Estenda a sua mão agora em direção à pessoa que está do seu lado. O sinal que Deus vai te dar, que Ele vai fazer fora, é o que Ele vai fazer aqui. Estende a tua mão em direção à pessoa do seu lado agora e diz: eu declaro brasas acesas sobre a sua vida. Se você tiver proximidade com ela, pode tocá-la. Coloque a mão no ombro, coloque a mão na cabeça. Eu declaro brasas acesas neste lugar agora. Espírito de Deus, sopra um vento de canto a canto nesse lugar. Sopra um vento de canto a canto nesse lugar. Quem está em casa pela internet, quem está em casa pelo rádio, que esta chama alcance todos os lugares. Onde esta palavra chegar depois, que a chama se acenda, que a chama se acenda. Deus, eu te peço que cada partícula de ar seja cheia da tua presença agora. Que cada partícula de ar seja cheia da tua presença agora. Eu te peço que cada partícula do ambiente aqui seja cheio da tua presença agora. Libera uma descarga de poder nesse lugar. Libera uma descarga de poder nesse lugar. Não se preocupe se alguém do seu lado cair desmaiado. Não se preocupe, não se preocupe. Deus vai liberar uma descarga de glória. Uma descarga de glória, uma descarga de glória. Recebe, recebe em nome de Jesus. 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 Eu vou contar até 3 e vou parar. E daí em diante uma onda de glória vai cobrir essa casa. Em nome do Pai. 2, em nome do Filho. 3, em nome do Espírito Santo. Receba agora uma onda do Espírito de Deus. Fala em línguas, fala em línguas. De glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Seja renovada agora. Seja cheia, seja cheio agora. Espírito Santo, passeia nesse altar. Espírito Santo, passeia nesse altar. Espírito Santo, passeia nesse altar. Vou fazer uma oração estranha. Espírito Santo, quebra nosso protocolo agora. Quebra nosso protocolo agora. Faz pastores dançarem no Espírito. Faz pastores pularem no Espírito. Em nome de Jesus. 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 Aleluia.
Se você puder, ore pela pessoa do seu lado e ministre sobre ele. Se você tem filhos, se você tem filha, consagre seus filhos ao Senhor agora. Consagre os seus netos ao Senhor agora. Eles são geração de avivamento. Eles são geração de avivamento. Consagre-os agora. Tem gente querendo colocar nossos filhos no projeto de iniquidade. Como estão enganados! Como estão enganados! Isaías 65:23. Os vossos filhos não serão filhos para a calamidade, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Estende a mão e declare: eu abençoo a minha descendência. Eu abençoo a minha descendência. Eu abençoo a minha descendência. Deus está renovando crentes nesta noite. E se você que não é evangélico quiser entregar sua vida a Jesus, vem. Sai do teu lugar depressa. Vem receber de Deus. Tem alguém para Jesus aí? Já está vindo alguém para Jesus? Está vindo alguém para Jesus? Que é a minha esquerda? Aqui é a minha direita. Tem alguém que deseja vir? Tem alguém para Jesus aqui? Venha, venha depressa. Jesus está te chamando. Onde está a primeira vida para Jesus? Primeira vida para Jesus. O mestre te chama. Onde está você?
Esse avivamento é para alcançar a tua vida. O arrebatamento está próximo e Jesus está de braços abertos te esperando. Ela é capaz. Oh meu Deus, que culto é esse, Jesus? Dá para levantar a mão e dar um brado de glória a Deus aí. Vê se tem alguém aí do teu lado. Se tem alguém para Jesus, assistindo pela transmissão. Jesus, estou esperando você. Onde está a primeira vida? Tu vai resistir à voz de Deus que te chama hoje. Vem. Onde está a primeira vida para Jesus? Eu sei que você está aqui. Onde está? Meu Deus. Onde está você? Sei se assistindo a transmissão, você quer entregar sua vida a Cristo. Eu sei que tem aqui. Não resiste não. Jesus está te chamando. Vem, filho. Talvez distanciado, afastado, mas hoje ouviu a palavra. Hoje é o dia, tu estás sentindo Deus falando ao teu coração. Não resistes. Há poder no sangue de Jesus. Há poder do sangue de Jesus. Há poder do sangue de Jesus. Onde está você? Vem. Vem. Na live, já entregou uma vida para Jesus. Glória a Deus. Aqui. Onde está você? Onde está você? Onde está? Vai perder essa festa que Jesus preparou para você. Outra pessoa na live está entregando a sua vida a Jesus. Quer vir para Jesus? Traz ela aí, irmã. Está vindo a primeira aqui presencialmente. Terceira vida para Jesus. Onde está a quarta vida? A terceira na live, a quarta aqui. Oh, glória a Deus. Onde está você? Você está chorando. Você está sentindo Jesus lhe tocar. E você está insistindo em ficar longe dele. Jesus está te chamando. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Eu sinto que tem mais aqui nesta noite que precisa ser liberto. Hoje é o dia que Deus te chama. Nós vamos orar. Aleluia. Quem está feliz com tudo que Deus fez nesta noite, dê glória a Jesus. Outra vida na live está se entregando para Jesus. Oh, que coisa tremenda. Oh, Jesus. Mais uma na live. Glória a Deus. Vocês vão contando aí. Glória a Deus. Meus irmãos, depois que a gente já tinha passado a palavra, pastor Josué, chegou o deputado estadual, pastor Cleiton Colles. Por favor, pastor Cleiton, veio participar conosco deste culto esta noite. Muito bem-vindo entre nós. Também chegou nosso irmão e amigo, pastor Jairinho, né? Bastante conhecido aqui na igreja. Também doutor Yuri, que está lhe acompanhando. A igreja quer recebê-los, bem-vindos no Senhor Jesus. Vamos dizer bem-vindos. Também pastor Edmilson Gonzaga, que é presidente do Conselho de Pastores ali em Siriaê. E o pastor Newton também estão conosco aqui. A igreja quer recebê-los.
bem-vindo no Senhor. Vamos dizer bem-vindos. Deus abençoe a todos. Vamos orar por esta vida e pelas vidas que estão em casa se entregando a Jesus. Vocês querem agradecer a Deus pela... Cadê o Samuel? Está aí? Samuel Messias, que veio louvar aqui nesta noite. Vamos dizer: Deus te abençoe. Nosso irmão Arão também, Deus abençoe. Natan, Deus abençoe os irmãos que vieram ali de Caruaru participar conosco. Foi muito bom tê-los conosco esta noite. Presbítero Custódio, Deus abençoe. E vocês querem agradecer também pela vida do pregador e orar por ele, né, irmãos? Hoje todo mundo de manhã teve um susto, né, com aquela imagem, mas ele está de pé e Jesus ainda vai continuar usando ele na terra, né? Vocês querem agradecer, pastor José Brandão? Vamos dizer: Deus te abençoe. Deus te abençoe. E volte sempre. Amém. Deus abençoe, muito bom tê-lo conosco. Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nesta noite.